Boa noite. Cocriando uma realidade. Estamos aqui em oração com uma palavra bíblica. Neste momento, nós vamos falar hoje sobre o vale de ossos secos. Para a nossa vida, para nossas questões. Também vamos falar aquela palavra de Josué, capítulo 1, 5 e 6, que Deus fala lá. Porque eu vejo que há uma epidemia, Em todas as áreas nós precisamos de apoio espiritual. E uma vez que nós estamos num lugar assim, em oração, com uma palavra bíblica, abre-se um portal entre esta realidade e outra, Entre a realidade material e espiritual. E nesta hora o Espírito de Deus vem nos dar sabedoria e uma palavra de conforto que nós estamos precisando nesse momento. Há uma epidemia, eu vou falar dos relacionamentos, de coisas que eu passei, Eu falo o vale. O vale, ele faz parte, às vezes, eu diria que todos nós, por algum motivo ou outro, em alguma área da vida, nós passamos. Tem pessoas que passam no relacionamento, na vida financeira, às vezes espiritual, na vida profissional. Hoje eu vou falar especificamente, sim, dos relacionamentos. Porque eu vejo a epidemia que há, a dor que há, de muitas mulheres que estão atravessando, talvez os homens também, mas eu vejo que são mais as mulheres. Eu tenho uma página no Instagram, com muitos seguidores, e eu vejo assim, às vezes eu atendo pessoas lá, eu converso, assim, particular, assim, no privado, eu vejo muita dor, como as mulheres estão sofrendo, e eu também falo de mim que já passei por isso que eu posso falar de mim. Como superar isso que nós devemos? A gente só tem um jeito de superar, orando, jejuando, como se fala, se purificando, se observando se a gente está no relacionamento, por que aquilo acabou. Muitas vezes nós nos agarramos àquela escassez, a nossa carência, faz a gente sofrer, porque às vezes o que estamos recebendo não é o que merecemos mais, e nós ficamos ali até que um dia acaba, que Deus tem misericórdia e põe um ponto final, e mesmo nessa hora a pessoa não quer aceitar talvez, mas nós precisamos entender que Deus quer o melhor para nós. Às vezes se você está no relacionamento, sempre fala assim, o que é de Deus traz paz. Se nós estamos vivendo um relacionamento que está bom, que tudo está bom, e de repente muda, um dos lados muda, de repente a gente não sabe o que acontece, isso pode acontecer. Então talvez aí esteja aí alguma coisa atrapalhando, eu digo assim, há tropeços que as pessoas jogam, já passei por isso na minha vida, a inveja atrapalha, Nós não devemos colocar o nosso relacionamento exposto na mídia para todo mundo ver, fica sem silêncio, O que as pessoas não sabem, eu sempre costumo dizer que elas não atrapalham. Então é bom a gente viver em silêncio, se resguardar um pouco. Para não ter essa inveja, nós devemos orar, o Salmo 91, nós vamos orar aqui no final desse pequeno vídeo. Esse vídeo é de apoio, um apoio assim emocional, espiritual, para as mulheres que estão passando por esse vale, de um término de relacionamento. Eu diria assim, coloca na mão de Deus, que Deus vê o que nós não vemos. Se aquilo acabou de repente, se era bom, se era bênção do Senhor, vai voltar. Essa coisa que atrapalhou, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra os seres humanos, as pessoas são usadas, a nossa luta é contra as potestades do céu, nós sabemos que é espiritual essa luta. Então, se for assim, nós colocamos em oração nas mãos de Deus, e Deus fará, Deus sabe a verdade, Deus vê o que não podemos ver. Então, não adianta a pessoa ficar sofrendo, nós vamos sofrer. E quanto antes a gente acordar e sair disso, a gente aceitar. Se acabou, coloca na mão de Deus, que Deus sabe por que acabou. Talvez nós fomos até o limite do que aquilo poderia ir, que estava nos atrapalhando, nos machucando demais.
num relacionamento onde um se doa tanto e não recebe de volta, né? Aquela escassez do outro lado, isso acaba, chega uma hora que Deus põe um ponto final. Eu acredito que seja assim. Mas a pessoa, né, na sua carência, ela se agarra a essa miséria, a essa escassez, como se não houvesse mais ninguém, né, num mundo, num planeta de 8 bilhões de pessoas, eu acho que nós estamos agora. Então a gente só vê aquela pessoa, né, quanto mais aquela pessoa nos judiar, e quanto mais nos expor à escassez, né, isso é uma coisa do nosso mental, tem que cuidar disso, tem que observar, perceber isso. Então mais a pessoa vai ficar apegada, né, quanto menos ela tem, mais ela quer. E quando corre dela, e mais ela quer correr atrás, percebe? Tem que largar, desapegar. Entregar na mão de Deus. Se está no relacionamento, que está em confusão, que está esse conflito, antes que acabe ainda, talvez, né, tenha como fazer, tenha como recuperar, ore, entregue na mão de Deus todos os dias, ore o Salmo 91, Salmo 23, né, vai orando para Deus proteger, para Deus, né, cuidar. E se é de Deus, tem paz, percebe? Não há conflito, há amor, mas às vezes muda de repente. Eu tive um casamento de 30 anos que acabou. E percebe, tinha tanta coisa, eu não conseguia ver a verdade, né? Mas eu sei que no final, o que houve assim, houve tropeços, percebe? Mas também as pessoas na sua fraqueza se deixam usar. Quando nós não estamos fortalecidos na fé, não estamos orando, não estamos vigiando aquilo que Jesus falou. Orai e vigiai, porque às vezes está tudo bem e de repente muda. De repente a coisa muda e nós não sabemos por que mudou. Porque nós estávamos ali, né? Desamparados, desprotegidos. Quando não estamos orando, não estamos sob a proteção divina no nosso relacionamento, em qualquer área da nossa vida, vem um vento e nos derruba, não é verdade? Por isso que nós temos que nos fortalecer. Nós vamos fazer isso orando. Então hoje que eu quero deixar assim, não é um conselho, né, mas de experiência própria, que nós não podemos ficar nesse vale, nesse choro, nessa depressão, nessa ansiedade, porque por tudo isso eu já passei, isso é muito ruim. E quando nós estamos lá, parece que não vai passar, parece que a gente não tem força. Eu só encontrei a força na oração, é de tanto orar, é como se eu estivesse batendo numa porta até que se abriu, né? Até que a paz chegou no meu coração, até que eu aceitei, até que eu entreguei na mão de Deus e tive paz e estou caminhando, né? E é neste vale que eu digo que nós temos que profetizar, que nós vamos fazer profetizar, como eu vou ler aqui o Vale de Ossos Secos, que é uma passagem bíblica, o que nós vamos fazer nesse vale para sair disso, né? Esse vale ele estará, né, quando nós passamos por essas coisas, e isso é só para nos fortalecer, né? Se uma coisa ruim assim acontece espiritualmente na nossa vida, nós temos que tomar isso como fortalecimento. Deus está nos testando, não é que Deus colocou ali, mas já que isso chegou, então isso vai nos fortalecer. Nós não vamos ficar ruminando, murmurando como um redemoinho. Nós vamos atravessar, e nesse vale nós vamos profetizar o que nós queremos. Nós vamos sair com força, fortalecidos, mais do que nunca. E o que nós vamos fazer? Focar em ajudar nosso entorno. Aquela nossa dor tem que servir para ajudar outras pessoas. Saia desse vale, não fique chorando, não fique murmurando, pensando que aquela pessoa é a única pessoa do mundo, percebe? Entrega na mão de Deus, profetiza no vale, né? Diz o que você quer de um relacionamento, de um companheiro, profetiza e Deus fará, entrega na mão de Deus. Não tenha medo, confie, porque nós temos medo até de orar o Pai Nosso, né? Quando diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É quando nós estamos entregando nossa questão e dizendo, seja feita a tua vontade, Pai, né? Porque tu vê o que eu não vejo e sabe o que eu não sei. E nós temos medo porque nós achamos que só nós sabemos a vontade boa para nós, a vontade certa, nós não sabemos. Tenho certeza, eu provei isso, que nós não sabemos. Porque nós, na nossa dor, na nossa miséria, né? Às vezes a gente se contenta com tão pouco e é como nós temos uma venda, nós não conseguimos enxergar aquela pessoa, ela não é tudo aquilo que a gente coloca nela, né? Mas nós não queremos desapegar. Então a gente endeusa aquela pessoa e a gente se diminui. E a mulher perde o valor, perde o seu valor como mulher, né? Que às vezes é tão valorosa e é, toda mulher é. Então a mulher precisa se dar valor, se amar, amor próprio, né? Então eu vou ler aqui o Vale de Ossos Secos para a gente ter um exemplo que Deus vai pôr vida
Nesse relacionamento, se for uma coisa assim, que morreu porque foi atrapalhado, né? Pela maldade, pela inveja, nós vamos profetizar. Aquilo Deus vai pôr vida de novo naquele mesmo relacionamento. Mas às vezes aquilo não era de Deus, percebe? Foi uma coisa que atravessou o nosso caminho para nos atrapalhar, nos impedir do nosso propósito, porque nós estávamos caminhando para a vitória, para alguma coisa. Então a gente conhece alguém no meio do caminho. Então a gente está andando, está prosperando, evoluindo e crescendo, conhecemos alguém e a confusão acontece. Esse relacionamento conturbado vai nos tirar do propósito. Então tem que cuidar, né? Porque às vezes é isso. No meu caso aconteceu uma coisa assim que percebi que parece que foi isso. Eu estava caminhando, né? Tudo que eu estava fazendo eu parei. Eu parei para viver isso e só vivi a confusão e a dor que ficou no final, que fui trocada, né? Talvez por outra, assim, de repente a coisa acabou e eu disse, mas como, né? Não cabe aqui contar tudo o que aconteceu, eu só queria alertar as mulheres, né? Para não se entregarem de corpo e alma, esquecerem das suas vidas, não esqueçam da vida, dos seus propósitos, da sua família, continue fazendo suas coisas. A mulher não pode se entregar assim, como se só existisse aquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela vai entrar na sua vida ocupando um pequeno espaço, mas você tem uma vida que está andando, um propósito, uma carreira que tem que seguir. Não pode deixar tudo e correr atrás daquilo, daquela pessoa sempre. E aquilo vai sugar a sua energia, vai nos tirar a energia do nosso propósito, da vida, né, que a gente tem que seguir, de um propósito, de um caminho. Nós vamos ser desviados. Muitas vezes isso vem como uma pedra de tropeço, vem como uma âncora, vem como uma coisa que vai nos prejudicar. Nós temos que ter sabedoria ao entrar no relacionamento, a não dar todo o nosso tempo para aquela pessoa. A mulher tem que se fortalecer no seu amor próprio, né? Então você pode sim viver um amor, né? A pessoa que chega de fora, ela tem que ocupar um pequeno espaço, mas nunca pode te tirar o foco do que você está fazendo. Eu vou profetizar eu vou ler essa passagem, essa palavra bíblica do Vale de Ossos Secos. E depois que a pessoa, né, num término, que nós vamos profetizar aqui para dizer o que nós queremos, porque uma pessoa, né, aquilo que nós queremos está nos procurando. Se a gente largar isso, né, que nos fez tanto mal, percebe, largar essa pessoa, se tiver que ser essa pessoa, Deus restaura. Aqui nesse vale ele diz, profetiza, né, que ele vai dar vida de novo, mas ele vai dar vida, porque o impossível Deus faz, percebe? Mas se aquilo que estava na nossa vida não era de Deus e era algo para nos atrapalhar, percebe? Deus usa até o que vem para nos atrapalhar, para nos ajudar. Essa dor toda vai nos empurrar, né, para frente. Nós vamos ter que entender isso, é preciso aceitar. Você precisa tirar a venda dos olhos e aceitar. Se não trouxe paz, não é de Deus. Mas profetiza nesse vale que você está passando, profetiza algo que você quer por vida, né? Esse relacionamento está morto, mas se a sua vida, a sua área do relacionamento está morto, está sem vida por causa do que aconteceu, você vai profetizar agora, né? E Deus vai pôr vida, vai pôr sentimento, vai pôr um homem, vai pôr alguém, um companheiro, né? Você tem que ter a coragem de dizer aquilo que você quer daquele companheiro e profetizar nesse vale. Então vamos ler aqui o que Deus diz assim. Visão de um vale de ossos secos. Esta é a palavra de Deus para nós. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou. Isso aqui em espírito Deus vai nos levar. Nós temos que ver essa palavra aqui, esse vale, essa passagem é uma promessa de Deus, né? Toda palavra bíblica é uma promessa que Deus fala. Se você fizer, se você profetizar, se a gente fizer o que Deus pede, aquilo vai se cumprir, né? Então veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso é uma metáfora, percebe? De reavivamento. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos, muitos, né? Na superfície do vale estavam sequíssimos, né? Ossos secos, sem vida, sem pele, sem nada. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes.
Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós vamos profetizar no nosso relacionamento, essa coisa que acabou, essa área que está seca, que está morta, que está triste, que está causando dor. Nós vamos profetizar para Deus por vida, né? Sentimento no coração de um homem ou daquele que foi embora, que se era de Deus, se era bênção do Senhor, voltará. Ou então virá alguém. Nós vamos profetizar nessa área, né? Para ter reavivamento, para ter vida. Porque a pessoa fica acabada, né? Fica na depressão, né? As pessoas, né, muitas pessoas chegaram, né, para mim no meu Instagram, né, no privado, disse assim, tem qualquer coisa, eu estou desesperada, qualquer coisa para curar a minha dor, percebe? Para diminuir a ansiedade, a pessoa está na depressão, é triste, nós precisamos desse socorro. Então nós vamos profetizar e orar e jejuar também. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Deus fará entrar o Espírito em nós, o Espírito da alegria, da paz, do amor, né? Da restauração. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, percebe? E porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que sou o Senhor. E nós vamos carregar o testemunho que Deus fará. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra osso e se juntavam, cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito ainda. Como no começo Deus nos fez, né, o cadáver, tudo perfeito, órgãos, carne e pele, mas ainda não tinha vida. E Deus soprou o seu Espírito e a gente se tornou, o ser humano se tornou um ser vivente, o que nós somos hoje. Assim Deus fará no vale de ossos secos, no nosso vale, quando nós estivermos atravessando. Porque ninguém foi feito para ficar no vale. Nós vamos atravessar, profetizar e andar e caminhar, passar essa dificuldade. Ultrapassar, transcender. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, fala com a boca, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Porque quando nós falamos o que queremos, as coisas boas, positivas, aquilo que desejamos, Deus faz o Espírito Santo entrar com essa providência, faz isso ser real, mas é como plantando uma semente, percebe? Vai começar a agir, mas não é da noite para o dia, temos que ir orando, profetizando, jejuando e assim seguindo, aumentando a vibração, se alegrando, subindo, percebe? Parar o choro, porque é choro de madrugada, é choro de dia. Então ore, tem horas que o choro vem, mas depois ore e continue, se fortaleça em Deus. Deus está conosco sempre. Então assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Deus vai trazer muita coisa boa, né? Pede a Deus para trazer ao coração da pessoa um grande número de sentimentos de amor por você, de consideração, de respeito, né? De abundância, não aquela escassez que a pessoa vive às vezes, né? Nós queremos um companheiro que nos dê atenção, que nos cuide, que nos proteja. A mulher quer ser protegida, mas ao mesmo tempo nós somos fortes, percebe? Aquela pessoa, a gente não pode se apegar a ela como a última esperança. É Deus, eu falo assim, é Deus o nosso marido, Deus é meu marido, porque Deus me supre de toda a necessidade. Então aquele companheiro, ele vem para acrescentar,
para fazer o meu cálice, digamos que está cheio, transbordar, é aquela gota que vai transbordar. Mas não pode ser toda a água do meu cálice, da minha vida, não pode ser toda a minha vida ocupada por aquela pessoa, percebe que a gente vai se frustrar. A pessoa não dará conta de nos atender. Então não podemos ir para um relacionamento carente. Temos que ir fortalecida, a mulher tem que ir fortalecida, o homem tem que ir fortalecido para esse relacionamento, né? Sem essa coisa da escassez, sem sugar o outro, né? Isso que pega, por isso que os relacionamentos não dão certo. Então me disse, filho do homem, esses ossos, toda a casa de Israel, e eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Percebe? A pessoa secou-se toda a sabedoria, toda a condição que a pessoa tinha de força, de coragem, de segurança em Deus, ficou sem esperança e estamos de todo exterminados. Percebe? Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Quando nós fizermos isso, Deus vai abrir a nossa sepultura. O que é sepultura? Nós descemos com isso a sepultura, como mortos, sem esperanças, e Deus vai abrir a sepultura e vai nos tirar de lá, desse vale de ossos secos, e dará vida à nossa carne, ao nosso espírito, dará alegria, né? Nos tirando da ansiedade, da depressão. Então nós vamos orar, o que nós vamos fazer na nossa vida, o que eu entendi nos últimos tempos. Orai e vigiai, o que Jesus falou o tempo todo, nós precisamos disso. E um salmo muito poderoso que nós podemos orar todos os dias, 3 vezes por dia, quantas vezes a gente quiser, é o Salmo 91. Vamos orar, vamos profetizar, como alguém profetiza num vale. Eu estou passando por uma grande dor, por uma grande dificuldade, pode ser em qualquer área da vida, eu profetizo, porque isso é um vale de ossos secos. É como aquele vale de ossos secos, está sem vida, está parado, está tudo atrofiado, bloqueado. Nós vamos bater na porta do céu até abrir, orando, jejuando, entregando a Deus, nas mãos de Deus, orando Pai Nosso. E segue a nossa vida e vamos, né, para o nosso trabalho, convida a Deus para te fortalecer, para estar contigo. O fato é que Deus está, mas na nossa confusão nós não conseguimos perceber Deus. Deus, ele se manifesta naquela brisa suave. Deus é uma brisa suave que nos toca, né, aquele vento que passa. E nós estamos em dor, em confusão, não conseguimos perceber esse amparo, esse amor de Deus que está ali o tempo todo, que habita no silêncio, não habita na nossa confusão, na dor, na ansiedade, na depressão. E como sair disso? Através da oração, todos os dias, nos entregando, conversa com Deus, cada um conversa do jeito que pode, mas não vá murmurando, só reclamando, ah, meu Deus, percebe? Agradece a Deus pela presença. Sei que você vai chorar, há momentos que nós não temos que ser forte o tempo todo, nós vamos chorar, nós vamos cair, né, no colo de Deus, nos braços de Deus. Mas daí nós vamos nos levantar, percebe? Orando, confiando que Deus está ali entregando. Perca o medo. Muitas pessoas não oram o Pai Nosso porque diz assim, né? Seja feita a tua vontade. Essa parte a pessoa não quer dizer. Eu conheço pessoas assim, não posso dizer seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus não é a mesma minha. E não é mesmo, Deus disse, né? Os meus pensamentos